Jovens e velhos santistas, hoje em dia no Santos tudo vira polêmica, né? Um negócio assim, meio complicado, meio radical e tal, né? Porque, afinal de contas, né? Não dá para agradar todo mundo. Certas situações, elas são muito claras, né? Outras geram debate. Por exemplo, uma situação clara. Eu, assistindo o vídeo da Santos TV do sábado de treinos no CT Pelé, vi lá uma placa do patrocinador que, segundo constava, ia ajudar o Santos a contratar o Gabigol, que foi apresentado no Cruzeiro neste sábado, inclusive, né? E, ao que tudo indica, essa empresa azarada não continua mais no Santos. Até nos perfis dela em rede social, ela tirou o nome do Santos já, né? Enfim, só que eu tô vendo lá o vídeo e de repente tem uma placa enorme da tal empresa, que até naming rights da Vila Belmiro ousou ser, tá lá no CT, propaganda de graça para o patrocinador. Bom, num clube que teve já uma marca de eletrônicos sendo apresentada com o backdrop da empresa de eletrônicos anterior que tinha saído aparecendo, tudo é possível, né? Então, assim, eu lamento profundamente que numa divulgação oficial do clube tenha lá, conste lá no CT Pelé, uma placa, e acho que até está nos calções dos jogadores ainda, né? A marca de uma empresa que não tem mais nada a ver com o Santos e que ainda por cima trollou o torcedor nas redes sociais. Eu espero que a diretoria tome uma providência quanto a essa questão. Isso é um fato indiscutível. Outros fatos são discutíveis, como por exemplo o retorno de um jogador ao clube, sei lá, mais de 30 anos depois dele ter saído. César Sampaio foi volante do Santos, jogou depois no Palmeiras, o Santos vendeu o César Sampaio para o Palmeiras, depois passou pelo Corinthians, pelo São Paulo, jogou na Europa, jogou na seleção brasileira, mas eu achei que houve uma desnecessária discussão em torno do nome do César Sampaio. E aqui vai uma reflexão ao encontro daquilo que eu disse outro dia. O Santos não fez a temporada que fez por conta do Marcelo Fernandes, do Arzul, do Carlito Macedo, do Galo com certeza, né, porque ele se mostrou incapaz de realizar o trabalho dele, mas mais culpado do que ele foi quem permitiu que ele continuasse planejando o clube ao longo do ano, no meio da temporada e agora no final dela, tanto é que houve um cavalo de pau no clube, o Galo foi mandado embora e um CEO chegou para tomar conta de tudo. O César Sampaio chega no Santos para o lugar do Marcelo Fernandes, para ser um integrante da comissão técnica fixa, sem pretensões de ser treinador. Ele é um auxiliar, ele não é um auxiliar barra treinador, ele é só um auxiliar, com experiência administrativa, com experiência de treinamento, de campo e tal, mas que eu sinceramente não vejo nele o perfil e nem aparentemente nas falas do César Sampaio a intenção de ser treinador. Porque se ele quisesse, ele já teria emplacado nessa carreira. O lance dele é ser um auxiliar mesmo. E é um cara muito sério, um cara muito profissional, né? Que eu era moleque, estava lá no Colégio Santista no início dos anos 90, né? Pouco antes dele ir embora. Me lembro de um dia ele ter sido convidado lá para participar de um evento no colégio e ele batendo embaixadas lá no nosso campão de areia. E todo mundo, pô, o César Sampaio do Santos e coisa e tal, né? Naquele ano de 90 em que ele foi o melhor jogador do Brasil. César Sampaio, hoje em dia está muito na moda ter esses prêmios e tal, para lá e para cá. Mas o prêmio principal que havia no Brasil era a bola de ouro da Placar e a bola de prata. O César Sampaio foi o bola de ouro do futebol brasileiro em 1990. E bola de prata pela posição também, né? E aquilo, obviamente, despertou o interesse de uma equipe que era o Palmeiras, que estava começando a ter uma injeção de dinheiro. E o Santos não tinha dinheiro. Já naquela época, o Santos não tinha dinheiro. E outra, para quem está criticando, é o seguinte: o César Sampaio, o Santos tinha ele preso pela lei do passe. Não é que nem hoje, que acaba o contrato, o cara pode ir embora, deixar o clube a ver navios. A lei do passe estava vigente e ela demoraria para cair. Ou seja, mas ele encheu o saco da diretoria, ele queria ir embora e tal. Então, problema da diretoria que foi frouxa na época, né? Ou então,
a diretoria avaliou que 450 mil dólares é mais ou menos como o caso do Jair agora. E mais, um atacante de ponta, o Serginho Fraldinha, e um meia, o Ranieri, estavam de bom tamanho. Você pode até discutir se esses jogadores que vieram na troca seriam os atletas indicados para o Santos, né? Talvez não. Mas essa é uma outra história, é uma questão técnica, né? Que alguém passou para os dirigentes, só pode trazer esses dois aí, e mais os 450 mil dólares. Hoje em dia, mixaria. Na época era uma grana danada. Não é de hoje que o Santos precisa vender jogador para acertar suas contas. E assim aconteceu naquela oportunidade. Só para relembrar aqui, talvez muitos não saibam, aquela seleção da bola de prata de 90, bola de ouro, era o goleiro do Corinthians foi o Ronaldo, ganhou a bola de prata, né? O lateral direito era o Gil Baiano, do Bragantino. Os zagueiros, o Adilson Batista, aquele que era o treinador e que era do Cruzeiro. O Marcelo Dian, que era do Corinthians. O lateral esquerdo, o Birubiru Ribeiro, que era do Bragantino, não é aquele Birubiru, era outro, né? O César Sampaio, os meias, o Tiba do Bragantino e o Luiz Fernando Flores do Internacional, os atacantes Renato Gaúcho do Flamengo, Mazinho Oliveira do Bragantino e o Careca Bianchese do Palmeiras, o Careca que era irmão de criação do Sérgio Guedes, né? Que depois jogou na Atalanta, o Careca Bianchese e tal. O César Sampaio foi a bola de ouro e o artilheiro foi o Charles do Bahia, né? O centroavante Charles, que jogou também na seleção brasileira. Então assim, o Santos vendeu e o César Sampaio seguiu a vida dele. Ainda assim, jogando no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele tem quase 300 jogos com a camisa do Santos. 300 jogos, 298 se eu não estiver equivocado. Deixa eu ver aqui na postagem do Santos, cadê? 298 jogos. E marcou 9 gols com a camisa do Santos. Depois jogou na Copa de 98 pela seleção brasileira, onde esteve de 90 a 2000, né, passagem por outros clubes, e nessa função pós-campo, 2011 e 2012 foi gerente de futebol do Palmeiras, superintendente de futebol do Joinville em 13 até 15, novamente gerente de futebol no Fortaleza de 2016 a 2017, passou a ser auxiliar técnico na seleção brasileira de 2019 a 2022 e no Flamengo de 2023 a 2024, lá esteve com o Tite. E é um cara que, ao longo da vida após pendurar chuteiras, estudou e se preparou. E é um sujeito com um perfil muito tranquilo. É um sujeito que, assim, pode ser que exista alguém que fala mal do César Sampaio? Pode, mas eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi ninguém falando mal do César Sampaio. César Sampaio é traíra, César Sampaio puxou o tapete de alguém, é ruim de grupo, não sei o quê. Pelo contrário, todos os depoimentos que eu ouço a respeito do César Sampaio são positivos. Então, assim, mas ele não é ídolo do Santos. Não mesmo, não é ídolo do Santos, mas é um menino da Vila. Mas ele vai vir aí no clube para se encostar como tantos ex-jogadores fazem. Mas ele não veio se encostar. Se ele quisesse encostar no Santos, ele teria feito isso logo depois do término da carreira dele, né? Ele rodou o mundo, passou por um monte de lugar. Ele tem uma ligação com o Santos porque foi aqui que ele surgiu para o futebol, mas ele não viveu encostado no Santos a vida inteira, ao contrário de alguns outros, né? Não viveu encostado no Santos, então ele chega como um profissional e não como alguém que ficou encostado no Santos por uma função que precisa existir e que precisa ser exercida por alguém. Toda e qualquer crítica à contratação do César Sampaio, no sentido de que estão aumentando o número de funcionários, acabou de mandar 4 embora. Trouxe um treinador com a equipe dele, coisa e tal. O Léo, não sei se o César Sampaio também vai acabar absorvendo esta função, né? O Léo está até segunda ordem, a gente não sabe o que vai acontecer com ele. Mas assim, eu acho que toda a organização precisa ter pessoas positivas, precisa ter pessoas com vivência, com experiência, com qualidade. E no grupo principalmente, né? Para que não ocorra o que a gente vê acontecer via de regra em elencos em que os jogadores, por exemplo, se fecham com o treinador, fazem uma panelinha, não comemoram com o jogador que tem uma filosofia diferente da dele. Esse tipo de comportamento tem que ser expurgado do meio do futebol. É difícil, na vida tem que ser expurgado, mas no futebol também tem que ser assim. Então eu vejo algo positivo a vinda do César Sampaio para o Santos neste momento, tá bom? Vou só dar uma passada rápida aqui e também
olhar para outros temas a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na rua Dom Lara, 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, no almoço de quarta a domingo, de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, de quarta a domingo é o jantar, tá bom? Das 6h30 da tarde às 11 da noite, sábados, domingos e feriados, o almoço até às 4 da tarde, o telefone que também é o delivery é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. E dizendo que viu aqui no canal 10, você tem 10% de desconto 10% de desconto no restaurante, né? E também no delivery noturno. Afinal de contas, a Osteria Santos Sabores tem pizzas especiais para você. Conheça mais no Instagram, @Osteria Santos Sabores, reforçando também o nosso Pix, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com, para você que quiser colaborar. No fim do vídeo tem mais recados. Só para bater o martelo em relação a essa questão do César Sampaio, é o seguinte: o Santos tem um treinador agora, o Pedro Caixinha, que eu tenho certeza que está tendo voz ativa dentro do clube. O peso das palavras dele hoje é grande. Então eu duvido que o César Sampaio estaria hoje no ambiente do CT se não tivesse tido pelo menos a anuência do Caixinha, do Pedro Caixinha, né? Pedro Martins, do Pedro Caixinha. Então eu acredito que fosse alguém mais polêmico, alguém que fosse mal falado no universo do futebol, porque todo mundo sabe quem é quem lá nos bastidores, né? Certamente o César Sampaio não teria sido trazido de volta. Então, assim, vejo com muita tranquilidade, não tem polêmica, ao meu ver. Tudo bem, foi embora, foi para o Palmeiras, dizer que jogou pouco no Santos é sacanagem, né? E num tempo em que você não jogava com tanta frequência, então quase 300 jogos, aí ficou muito tempo no Santos, né? Mas enfim, assim, tem um histórico bacana, nunca falou mal do clube, né? Acho que quando foi comentarista, nunca falou mal da instituição, não me lembro, né? Nunca espizinhou o Santos quando jogava em outros times. Então, assim, não vejo o porquê a discussão que houve neste sábado nas redes sociais. Sinceramente, eu acho que é um ponto positivo para a diretoria, que comete tantos erros. Num primeiro momento parece ser um acerto. Claro que a gente precisa esperar o andamento da participação dele no clube para trazer uma análise mais conclusiva, mas tudo indica que ele vai lá para contribuir, para ajudar, e tem qualidade, tem capacitação para isso. Então desejo boa sorte ao César Sampaio, que inclusive vai ser certamente um bom interlocutor, né, para os jogadores em relação à diretoria, à comissão técnica e até para com a torcida, porque certamente quando for liberado dará boas entrevistas, e entrevistas sensatas, né? Imagino eu, o César Sampaio no futuro aqui no Santos. Um sábado que teve treinamentos e que teve apenas esta divulgação, ainda sem reforços contratados, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe, e eu falei isso mais cedo para os membros do canal no nosso grupo do WhatsApp, que é o seguinte: tem muita gente que, agora com o Pedro Caixinha o Santos está treinando, os caras estão acordando cedo e tal. Vejam, o Santos está treinando às 8h30 da manhã, porque treinar às 10, nesse calor que está em Santos, aliás eu estou aqui, né, nesse calor danado, não dá para os caras começar a treinar às 10 ou ao meio-dia, né? É melhor começar cedo mesmo e terminar antes, né, para dar sequência à pré-temporada. Eventualmente vai ter treino em 2 períodos, pode ser que tenha. Mas por enquanto, neste sábado foi treino 8 da manhã, neste domingo vai ser às 8h30 da manhã, na verdade foi 8h30 neste sábado, neste domingo vai ser 8h30 da manhã e 5 da tarde, com concentração no CT Pelé, ou seja, pelo que eu entendi aqui, a turma vai dormir de domingo para segunda, para treinar às 8h30 na segunda-feira. Aí liberar o pessoal, eles voltam a treinar na terça às 8h30, quarta às 8h30, na quinta tem um jogo-treino, 8h30, no CT Rei Pelé, ainda não se sabe o adversário. Aliás, por falar em jogo-treino, o Vasco do Fábio Carille tomou uma traulitada do Volta Redonda, né?
Que coisa, 3-0, mas enfim. Na sexta os caras têm folga, no sábado treino 8h30, dia 11. No dia 12, domingo, treino às 8h30 e às 5 da tarde, com concentração no CT Repelé, porque aí na segunda-feira, dia 13, a gente tem que ver a programação como é que vai ficar, porque o Santos depois já vai se preparar para a estreia no Campeonato Paulista. E para quem está com essa coisa de não, agora com o Caixinha o Santos treina, né, vai acabar a moleza, na entrevista que eu já destaquei aqui para vocês, que ele deu no Flow, no podcast, ele falou assim, olha, eu sou adepto, inclusive, de períodos em que os jogadores fiquem ausentes dos trabalhos, para a higiene mental, para o cara ficar com a família, desde que ele tenha a responsabilidade, né, também, ficar com a família, não é ficar com a família, né, não vocês sabem, né, o que eu estou falando. Então, assim, ele diz, especialmente em datas FIFA, então vai ter períodos longos em que ele vai dar folga para os jogadores, então estou avisando antes, para ninguém entrar em parafuso, quando de repente ele der 3 dias de folga para os jogadores, como vai dar a sexta-feira, dia 10, de folga aqui para o elenco. O que interessa no futebol hoje em dia é uma pré-temporada forte e um trabalho de manutenção bem feito. O trabalho tem que ser bem feito, tem que ser intenso enquanto os caras estão trabalhando. Não adianta deixar 8 horas por dia lá no CT também e o cara fazer um treino me engana que eu gosto, né? Também não adianta. Então é a metodologia da maioria dos treinadores. Eventualmente um treino em 2 períodos e treinos num período só, né? E aí você faz todo um acompanhamento depois, tem a parte de fisioterapia, de recuperação de quem está lesionado, enfim, tudo isso. Então, só para ficar claro, para que ninguém venha dizer depois que lá o Caixinha começou bem e agora já está dando mais moleza para os jogadores. Não é assim, né? Não é assim que funciona. Então tá explicadinho, ele dizia isso já em entrevistas quando era técnico do Bragantino, só reforçando agora este método de trabalho do treinador português, o Santos que se prepara para no dia 16, é uma quinta-feira, 9h30 da noite, na Vila Belmiro, estrear contra o Mirassol na competição. A gente viu as imagens, né, neste sábado, tá lá o Luizão treinando, né, teve que completar aí, né, a base, jogadores que não foram inscritos na Copinha para completar o treino, ajudar o defensor Gustavo Assis, os meio-campistas Benício e Adrian Silva, jogadores aí que não estão na Copinha, mas que foram chamados lá para completar, ou seja, tem atividades aí no CT que precisam da presença desses jovens, enquanto outros jogadores que não vão ficar aí, né, nem se apresentaram, enfim, não vão ser utilizados. O Vladimir apareceu e tal, não vai ficar. Aliás, o Pedro Caixinha, que segundo consta, está chegando ao clube ou está iniciando as suas atividades às 6 da manhã no CT Repelé. Acho até que ele está hospedado lá, se eu não estiver equivocado. Enfim, é isso. Então, o Santos, num sábado que teve este anúncio do César Sampaio, que tem aí o aguardo pelas contratações. Há quem diga que talvez tenhamos novidade nesse domingo, mas vamos aguardar. Por que não apresentou o Luizão ainda? Porque não apresentou, porque querem apresentar no pacotão, gente, é só isso. Só querem apresentar o pacotão todo mundo junto, né? Quando tiver alguns nomes, o Galopo não vem mais mesmo, né? Não quer. A discussão em torno do Jair para o Botafogo também tem jogadores que podem vir, outros que não. Vamos ver, né? Tomara que role aí uma surpresa positiva nas próximas horas. Falei nome aqui também da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Ainda sem vinheta, nosso pacote gráfico está sendo reenviado, tá bom? Estamos sem vinheta até segunda ordem, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.